Antes de você entrar no turismo religioso, né? Você trabalhava com outros assuntos. Para onde você gostava de viajar? Eu comecei adorando viajar para Disney, porque minha avó era guia turística e ela ia, desde antes de eu nascer, 2 ou 3 vezes por ano para Disney. Sua avó era guia turística? Olha aí. Não, barato. Sério? Dona Gelsa, famosa, todo mundo queria viajar com ela. Aí tinha aquelas coisas de câmbio, você viajava de graça, porque você dava o dólar do oficial pelo paralelo, a agência ganhava no câmbio, você pagava $100 e viajava. Então eram viagens com mais de 100, 200 pessoas. E foi com a minha avó que eu fui a primeira vez e as 4, 5 primeiras vezes, sempre para esse destino Orlando, Miami, que era o clássico, né? Então, eu acho que foi o lugar para onde eu mais fui. E depois foi Paris, porque tudo que eu fazia tinha escala em Paris. Era obrigatório passar por lá. Vai para o Vietnã, tem escala em Paris. Fui para a Copa do Mundo do Japão e da Coreia, escala em Paris. Mas vai fazer uma escala em Paris, vamos ficar uns 2 dias em Paris. Uhum. E assim eu fui aprendendo a falar francês, Olha inclusive de tanto que eu parava em Paris. Pingava lá. Depois fui morar lá. Gente, agora eu quero convidar os nossos ouvintes, você que nos acompanha, a conhecer a conta global na Travelex Confidence. Com ela dá para carregar até 6 moedas estrangeiras, pagar as despesas no exterior com segurança e com comodidade. Quer ir para Disney? Quer ir para Orlando? Quer ir para Roma? Pronto, gente, tá resolvido. Ela tá disponível em dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, libra, euro, iene. E o melhor de tudo, o cartão virtual é bandeira Visa, e Visa é aceito no mundo todo, então facilita ainda mais. Para abrir a conta é bem simples, você baixa o aplicativo da Confidence, câmbio, clica no botão Conta Global, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção. Além disso, o IOF para carregar é de 1,1% somente, então é muita economia para você, além da facilidade. Então, vem para Travelex Confidence, o maior grupo de câmbio do Brasil. Quanto tempo morando na França? Somando tudo, foram 5 anos, porque eu morei 3 vezes, né? Fui, voltei. Uhum. E o que você mais ama ou indica sobre a França? Saia de Paris, né? Porque o parisiense é meio intragável, né? Então você sai e o francês é legal. Então saia de Paris, é a primeira coisa, né? Imagem errada do francês só pro Paris, né? O parisiense está de saco cheio do turista, né? Então ele... Tá, né? Tem um movimento, assim, também em alguns países que a gente tem observado de tirar de hostilidade, né, inclusive. Tem que ter consciência, né? O turista tem que ter consciência, porque às vezes ele acha que ele está num parque de diversões, mas é a cidade do outro. A Espanha está num movimento desse agora muito forte também. Tem alguns países, assim. Você já passou por alguma coisa, assim, de ser hostilizado? Não. Por ser brasileiro ou como turista? Não. Na Alemanha, quando eu morei na Alemanha, era muito incômodo, porque o alemão não se interessa, não quer saber de quem não fala alemão perfeito. Não adianta falar bem, tem que ser perfeito. É um preconceito imenso. Então, isso era muito incômodo. Tem uma amiga que mora lá há 50 anos, fala alemão melhor que os alemães, mas como tem um mínimo de sotaque, ela é desrespeitada. Então, isso é muito incômodo. Em Berlim, tá? Especificamente na Bavária, eu não vi isso. Em outros lugares, não vi isso. A Alemanha, eu adoro a Alemanha, inclusive. Adoro voltar lá. Adoro voltar a Berlim também. Berlim é maravilhosa. Mas tem essas coisas. Mas não muito, não. Não. Eu acho que o turista... Então você se comporta pelo jeito, né? Não dá pra chegar... Diferentemente do que você faz no Brasil, você se comporta lá fora, então. Tudo que eu faço aqui, eu não faço numa viagem. Falando em fazer aqui, vamos voltar pro Brasil, um turismo religioso no Brasil, né? Como é que tá o turismo religioso no Brasil? Existe mais de um polo? Ou a gente só fica em Aparecida? Como é que funciona isso? Para quem não quer sair do país, quem quer aproveitar esse turismo aqui dentro, como é que tá funcionando isso? Eu não sou especialista em Brasil, a verdade é essa, né? Porque eu passei a vida fora, eu durei 18 anos fora. Então eu voltei agora. Então, eu nem tenho essa resposta. Eu diria que... Aparecida é teu campo, né? Sim, continua muito cheio. É um turismo muito específico, né? Porque não tem mais nada além do santuário lá em volta. Então, as pessoas vão para ali, normalmente ou estão indo para São Paulo ou estão indo para o Rio. Não tem aeroporto também. Tem o Círios do Nazaré, leva 2, 3 milhões de pessoas para lá. Eu fui também, é muito interessante, mas é uma vez por ano. Eu não saberia dizer. No Brasil, infelizmente, não é o meu forte. E aí, falando de Brasil, a gente fala de deslocamento no Brasil, né? A gente tem a Localiza. Alugar um carro com quem mais entende de carros no Brasil é super fácil e rápido. Com a Localiza, você encontra o ideal do compacto ao SUV, sempre com uma frota nova e perto de você. E para ganhar ainda mais tempo, alugue o Fast Retirada Digital, onde você retira o carro pelo celular em até 5 minutos. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México, América Latina. Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada
detalhe para que a sua próxima viagem seja incrível. Quase que eu me dei mal na Itália agora, que eu fui alugar o carro. A gente brasileiro está acostumado a não ter mais cartão de crédito. Sim. Não levei. Não funciona. Não, o italiano falou, sem cartão físico ninguém aluga carro na Itália. Aí eu falei, deve ser essa empresa. Eu fui trocando na Itália todas as empresas. Eu passei por Estados Unidos com a carteira digital. A CNH digital lá não aceita. Também tem que ser impresso. É isso. Dei essa de bobo aí. Mas aí o cara que tava comigo tinha lá um cartãozinho com um pouquinho de dinheiro, que ele não tava com muito dinheiro, mas passou. Era só a parte do seguro, não do pagamento. O pagamento ele aceitava de outro jeito. Mas o seguro... E, aliás, essa é uma dica. Em vários lugares do mundo tem que levar o cartão físico. Precisa. Tem que levar. Documento impresso também. Dificuldades em viagem. Você lembra, assim, de uma história mais marcante, de um perrengue maior? Vamos desconsiderar essa sua expulsão da faixa de Gaza, que aquilo é grave, né? E é uma questão política, exato, um monte de coisa. Exato. Olha, maneiro de primeira viagem, jovem ainda, antes de ser trabalho, uma viagem que eu fui sozinho, de mochila, daquelas com 20 e poucos anos. Você estava falando de cartão de crédito aí. Hoje em dia é tão complexo e interessante, né? Eu tinha um cartãozinho de crédito que meu pai tinha me dado para essa viagem, mas tinha um limite baixinho. E eu estava viajando há 35 dias de mochila já e matou o cartão. E aí eu estava lá em Veneza, eu tinha que ir para Roma para pegar um avião e voltar para os Estados Unidos, onde ia ver minha prima, eu fui para cá, mas assim, tinha que ir embora. E nos Estados Unidos eu me virava que tinha gente lá. E aí eu tô vendo, tô sem cartão, tô com um pouquinho de dinheiro, mas dá para tomar uma cerveja ainda. Vou tomar uma cerveja, guardo aqui um trocado, aqui era 5.000 liras, guardo e com isso aqui eu me viro. Eu chego no aeroporto, tchau, vou duro, acabou. Porque no hotel já tinha dado problema, tive que ligar. O último centavinho passou no hotel. Um hotelzinho meio pensão que eu fiquei lá. Daí depois de passar a madrugada acordado em Veneza, porque eu falei, não vou pagar, não tinha mais como pagar o hotel. Falei, vou ficar num bar bebendo. o trem é 5 da manhã, 4 horas acabou, eu vou embora. Mas o bar, todos os bares de Veneza fecharam, o último fechou 1 da manhã, me expulsou com vassoura varrendo o chão. E eu fui para a estação, eu e os mendigos em Veneza, ficamos ali morrendo de frio, carioca, só levou sobretudo a camiseta. Morrendo de frio. Finalmente peguei o trem, estava pago já, fui para Roma. Aí eu chego lá, na estação de trem eu falo para um taxista, que era o que tinha na época. Eu preciso ir para o aeroporto. Ele falou, mas qual aeroporto? Não, taxista nada, aqueles lugares de ônibus de aeroporto. Aí ele falou, qual aeroporto? Linate ou Malpensa? Eu falei, faço a menor ideia. Peguei a passagem lá, tinha uma MPX lá, tá bom, Malpensa. É isso. Aí ele falou, 30 mil liras, alguma coisa assim. Eu não entendi, ele falou em inglês, eu não sei porque ele falou rápido. Aí ele falou, 30,000. Falei, puta que o pariu, não tenho 30 mil liras. Eu mal tenho para cerveja. Eu tirei 5, tirei 3, eu tinha 8, eu dei para ele, tem aqueles 5 mil que eu escondi aqui embaixo. Eu falei, eu tenho 13. Ele falou assim para mim, mas eu tô falando 13,000 liras. Eu falei, mas não é 30,000, não, é 13,000. Não era 30, era 13. Então eu zerei a minha carteira. E consegui chegar até o aeroporto e fui embora sem 1 centavo. Gente. Não tinha cartãozinho que você bota, liga, também, né? Faz crédito. Não tinha nada disso, né? Mudou muito. Não tinha aplicativo de nada, né? Então, essa foi uma delas, né? Cada hora uma coisa melhor que a outra. E aí quando a gente fala, você falou que de Gaza você saiu, você foi forçado a sair, né? Você fez cobertura de guerra também, né? Sim. Como é que é cobrir uma guerra? Cara, assim, quando você chega na... Aonde você foi, né? Qual guerra você foi? Foi a Guerra de Gaza, 2014. Gaza. Eu tive lá na crise toda na Síria também, mas a que eu fiquei mais intensamente foi Gaza. Síria foi forte também, fiz uma viagem de refugiados. Mas em Gaza foram 50 dias de bomba, mas assim, depois do segundo, terceiro dia você está acostumado. Nem você não acha mais que está acontecendo nada. O que é muito chocante cá entre nós, né? A gente se acostumar a isso, mas né? a adrenalina te toma de um jeito... Você vai. O exército de Israel diz que você pode entrar nesse buraco aqui que eles estão indo. Quer ir com ele? Vai, vamos embora. Tem um túnel do Hamas, acharam aqui, quer entrar? Quero. Você entra. Aí aconteceram coisas, né? Passou uma vez um morteiro, que é um pequeno míssil, né? Que eles usam na fronteira, e é de curto alcance, passou na minha cabeça, assim, caiu do meu lado. Caramba. Qual foi a outra? Teve um dia que eu estava num lugar o dia inteiro...
falei com o cinegrafista inglês, o Jeremy, vamos ficar aqui, acampados aqui, a gente fica filmando tudo aqui. A gente estava vendo a guerra acontecendo na frente, escondido ali atrás de uma montanha, uns arbustinhos. Passamos o dia inteiro. No dia seguinte, a notícia: 7 militantes do Hamas saem de um buraco no lugar onde eu tinha passado o dia inteiro e matam todo mundo que estava ali. Caramba. Por um dia. Meu Deus. E assim foi, várias vezes por um dia, ou por um minuto. E uma vez Israel me jogou, um soldado israelense me atirou de propósito uma bomba de gás lacrimogêneo em cima de mim. Porque eles queriam expulsar a imprensa para fazer o serviço sujo. E conseguiram, né? Porque eles atiraram toda a imprensa fica zonza com aquele gás, tudo, mesmo com máscara. Eles fazem o que eles querem fazer, ninguém vê, aí registra. Fizeram o serviço sujo e a gente estava se livrando do gás no carro, tentando tirar, todo mundo vermelho, tinha gente que estava sem máscara e tal. Então essas coisas, quando na Turquia eu fiquei num hotel trancado com um grupo de manifestantes contra o Erdogan. E a polícia fez o seguinte, o pessoal entrou para se esconder no hotel, a polícia mandou fechar todas as portas do subsolo onde os caras tinham se escondido e saiu jogando bomba de gás lá dentro. Então eu entrei, que loucura! Tava todo mundo, eu tinha uma máscara, eu e o cinegrafista tinha uma máscara muito boa, então eu podia entrar em qualquer lugar. Era um cenário assim, todo mundo vomitando em convulsão, assim, 100, 200 pessoas esparramadas pelo chão de um hotel de luxo na Praça Taksim, que é em Istambul. Em Istambul. E aí, claro, em termos de reportagem, é uma puta na reportagem. Claro. Você mostrar a polícia turca é uma denúncia, inclusive, né? Fazendo isso contra os manifestantes, mas teve gente passando, nem sei se morreu, quando morreu, não me lembro mais também, mas situação, assim, absurdamente terrível.